Meu irmão, minha irmã, receba isso com fé, porque esta mensagem não chegou até você por acaso, não apareceu diante dos seus olhos por coincidência e não entrou no seu caminho como mais um conteúdo qualquer, mas como resposta, como visitação e como sinal de que o céu já começou a se mover ao seu favor. E se, enquanto você ouve esta palavra, o seu coração discernir que existe aqui presença, consolo e direção vinda de Deus, permaneça comigo nesta caminhada, inscreva-se neste canal como quem decide não andar sozinho na fé. Deixe sua curtida como testemunho silencioso de que sua alma reconheceu esta unção. Escreva nos comentários o seu pedido de oração ou a sua concordância com esta mensagem, como quem coloca o nome e a casa no altar do Senhor. E compartilhe esta ministração com alguém que precise urgentemente de proteção, cura, resposta e livramento. Porque quando a palavra encontra um coração sedento, ela não deve parar. Ela precisa continuar correndo, alcançando vidas e restaurando lares. E se em algum momento desta mensagem você sentir no mais profundo do espírito o desejo livre, reverente e sincero de cooperar com esta obra, o Pix do canal está na descrição e no primeiro comentário fixado. Não como peso, não como obrigação, não como troca, mas como semente voluntária de gratidão, amor e comunhão, para que esta luz continue acesa todos os dias, levando oração, presença, consolo e esperança a outras vidas que também clamam em silêncio por uma intervenção do céu. Porque neste exato momento, o Deus Altíssimo, o Pai de toda a glória, o Senhor dos exércitos, aquele que reina acima de todo principado e potestade, já ordenou socorro ao seu respeito. E em nome de Jesus Cristo, existe uma movimentação real no mundo espiritual ao seu redor, acima de você, diante de você e também dentro de tudo aquilo que parecia travado, cansado, ferido e ameaçado. Receba esta palavra em seu espírito, porque enquanto muitos só enxergam o natural, Deus está mostrando nesta hora que o invisível é mais decisivo do que o visível, que a batalha maior nem sempre é a que os olhos conseguem perceber, e que os arcanjos do Senhor, servos fiéis do Altíssimo, já estão em missão segundo a ordem que saiu do trono. Miguel se levanta em guerra por você. Gabriel avança trazendo luz, direção e resposta. Rafael se aproxima derramando bálsamo, cura e consolo. E tudo isso acontece não por mérito humano, mas pela misericórdia do Pai, pela autoridade de Jesus Cristo e pelo amor que o céu ainda tem por quem clama em secreto. Talvez você tenha começado este dia com o coração apertado, talvez a sua alma esteja cansada de lutar sem entender o porquê de tanta pressão, talvez haja noites em que o sono não vem, em que a mente corre em círculos, em que o corpo pede descanso, mas o espírito parece sentir uma inquietação que não se explica apenas com palavras humanas. E é por isso que esta ministração entra agora como espada, como luz e como abraço. Porque há momentos em que a pessoa pensa que está apenas... É triste, mas existe também uma batalha tentando esmagar sua esperança. Há momentos em que a pessoa pensa que tudo é apenas azar, coincidência ruim ou sequência de problemas, mas existe também oposição invisível tentando enfraquecer a fé, semear medo, dividir a família, trancar caminhos, confundir decisões e paralisar o propósito. E é exatamente aqui que a palavra de Deus se acende diante de nós, para mostrar que o céu não está ausente e que o silêncio de Deus nunca é abandono. O Pai continua reinando. Jesus continua sendo Senhor, e os anjos ministradores continuam sendo enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação, como está revelado em Hebreus 1:14,
mostrando que o mundo espiritual não é cenário distante, mas realidade ativa sob a soberania do Altíssimo. Receba isso profundamente em seu coração. Você não está desprotegido. Ainda que seus olhos tenham visto portas se fechando, pessoas mudando, ambientes pesando, conversas se tornando frias, notícias chegando como flechas, e ainda que a sua casa tenha conhecido dias de choro silencioso, existe uma cerca invisível sendo levantada pelo próprio Deus. Salmo 34:7 declara que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus e os livra. Não é uma presença passageira, não é um toque superficial, não é um símbolo vazio, é acampamento, é cerco santo, é guarda permanente, é proteção estabelecida, é sentinela espiritual posicionada, é o céu formando um limite onde o mal não tem autorização final. Imagine isso agora no espírito, ao redor da sua casa, ao redor do seu quarto, ao redor da cama onde você se deita, ao redor da porta por onde entram as notícias, os sentimentos e as visitas, ao redor das janelas da sua alma, ao redor dos seus filhos, ao redor dos seus caminhos. O Deus Altíssimo está levantando vigias celestiais, e Miguel, Gabriel e Rafael, cada um em sua função de obediência santa, participam desse mover de maneira poderosa, viva, real e profundamente amorosa. Salmo 91 não é apenas um texto bonito para dias difíceis, não é apenas uma passagem para ser repetida mecanicamente. Ele é uma proclamação de governo espiritual sobre a vida daquele que escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo. Quando o salmista fala daquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele está nos revelando que existe um lugar espiritual onde a alma encontra refúgio, não porque os problemas desapareceram, mas porque a presença de Deus se torna mais forte do que a ameaça. E quando esse Salmo afirma que o Senhor dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Isso não é poesia vazia, isso é decreto do trono, isso é ordem celestial, isso é movimentação de seres espirituais em favor de quem pertence a Deus. Receba isso com fé. O Pai dá ordens, Jesus confirma a autoridade e os anjos obedecem. Não existe anjo agindo por conta própria. Não existe arcângelo operando por autonomia. Tudo vem do governo santo do Altíssimo. Mas uma vez dada a ordem, o céu se move com poder irresistível. Miguel não hesita na guerra, Gabriel não falha na mensagem, Rafael não se atrasa no consolo. E talvez a sua pergunta seja: se Deus está agindo, por que eu ainda estou passando por tanta luta? Essa é uma pergunta que muitos santos fizeram. E a resposta não está em negar a batalha, mas em entender que existem combates invisíveis acontecendo por trás das circunstâncias visíveis. Daniel 10 nos abre uma janela impressionante para essa realidade. Daniel orou, buscou a Deus, humilhou-se diante do Senhor. E a resposta foi liberada desde o primeiro dia, mas houve resistência no campo invisível. Isso significa que a demora não era ausência de resposta, era conflito espiritual no caminho da manifestação. Quantas vezes você achou que Deus não ouviu, quando na verdade o céu já havia se levantado desde o primeiro clamor? Quantas vezes você interpretou a demora como esquecimento, quando na verdade havia uma guerra sendo travada por trás do véu? Em Daniel 10, Miguel aparece como um dos primeiros príncipes, vindo em auxílio no meio da batalha. Isso mostra que a oração de um filho de Deus pode gerar movimentação nos céus. Mostra que o clamor sincero alcança o trono. Mostra que a batalha existe, mas também mostra que o céu intervém. Miguel surge em Daniel 10 como sinal de que Deus não deixa a guerra sem resposta. Quando Miguel entra em cena, a atmosfera muda. Não é mais apenas o silêncio da espera, é o som do exército do Senhor se organizando.
Não é mais apenas o peso da resistência, é a intervenção do guerreiro celestial. Receba isso em sua alma. Se você está vivendo dias de enfrentamento, de confusão em casa, de opressão no pensamento, de ataques sem explicação, de medo crescente, de sonhos perturbadores, de cansaço que não passa, de sensação de cerco, saiba que a Bíblia não trata isso com superficialidade. Ela revela que há lutas invisíveis e também revela que o Deus Altíssimo envia ajuda. Miguel não vem para conversar com as trevas, ele vem para confrontá-las. Ele não vem para negociar com laços antigos, ele vem para cortá-los. Ele não vem para observar passivamente as setas lançadas contra a família de Deus. Ele vem para levantar escudo, espada e autoridade recebida do trono. Quando Miguel se move, correntes começam a ceder. Pactos malignos perdem força, invejas são quebradas, palavras de maldição não encontram pouso final. Armadilhas escondidas são expostas e desfeitas. Meu irmão, minha irmã, quantas coisas você não conseguiu explicar com lógica, mas sentiu no espírito? Quantas vezes o ambiente da casa pareceu pesado sem motivo aparente? Quantas vezes a mente foi atacada bem na hora em que você precisava de clareza? Quantas vezes você tentou orar e sentiu distração, cansaço, desânimo, como se houvesse uma pressão para calar a sua voz? Daniel 10 nos ensina que isso não é imaginação vazia de todo o sofrimento humano, mas pode ser sinal de confronto invisível. E se há confronto invisível, então também há socorro invisível. Miguel é um anúncio de que o céu não assiste de braços cruzados à aflição dos que clamam. Em nome de Jesus Cristo, receba esta verdade. A sua casa não está abandonada. A sua família não está esquecida. A sua alma não está entregue ao acaso. O Deus Pai, em sua soberania, ordena intervenção. E Miguel se levanta para guerrear contra tudo o que tentou se instalar como opressão, paralisia, divisão e medo. Mas o céu não trabalha apenas no registro da guerra. O Deus que envia Miguel para batalhar também envia Gabriel para anunciar, iluminar, destrancar e revelar. Lucas 1 nos mostra Gabriel entrando em um cenário de aparente impossibilidade para anunciar aquilo que o natural não conseguia prever. Gabriel chega com a mensagem que rompe o limite da lógica humana, não para alimentar fantasia, mas para declarar que quando Deus decide agir, o improvável deixa de ser argumento contra a promessa. Gabriel falou com Zacarias. Gabriel falou com Maria. Gabriel trouxe palavra que abriu um novo tempo, trouxe direção que redefiniu história, trouxe anúncio que preparou o caminho do cumprimento divino. Receba isso com fé. O mesmo Deus que outrora enviou Gabriel para anunciar o que mudaria a história da salvação, continua sendo Deus hoje e continua enviando luz sobre aqueles que estão perdidos em meio à névoa da incerteza. Gabriel representa esse sopro de claridade que atravessa a confusão. Esse momento em que Deus faz a mente entender o que o coração aflito já não conseguia discernir. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Uma estação de confusão, de perguntas sem resposta, de caminhos embaralhados, de portas que você não sabe se deve insistir ou deixar para trás, de decisões importantes que estão cansando sua mente. Talvez haja lágrimas por causa da família, do casamento, de um filho distante, de uma enfermidade, de uma crise financeira, de um medo noturno, de uma sensação de que tudo ficou em suspenso. E é por isso que Gabriel se torna tão precioso nesta ministração. Porque Gabriel não chega com barulho de guerra, ele chega com palavra de céu. Ele chega como luz que não fere, mas revela. Ele chega como voz que não confunde, mas alinha. Ele chega mostrando que Deus não se esqueceu de quem ora. Em Lucas 1, o anúncio de Gabriel não era apenas informação, era ativação de promessa. Da mesma forma, nesta hora, peça ao Senhor que use Gabriel como servo obediente para trazer alinhamento ao seu espírito, discernimento para as suas decisões, clareza para
Aquilo que está turvo, confirmação para o que vem de Deus e coragem para obedecer aquilo que o céu está sinalizando. E junto do guerreiro e do mensageiro, o Pai também envia o bálsamo. Junto da espada santa de Miguel e da luz reveladora de Gabriel, existe a mão restauradora de Rafael. O nome de Rafael nos remete à cura de Deus, ao cuidado divino que não apenas vence o inimigo externo, mas também toca a dor interna. Há pessoas que conseguem sorrir por fora e continuam sangrando por dentro. Há pessoas que seguem trabalhando, servindo, lutando, cuidando dos outros, mas carregam traumas escondidos, lembranças que apertam, palavras que feriram, abandonos antigos, culpas silenciosas, cansaços profundos, crises do corpo que revelam um espírito sobrecarregado. Rafael entra neste ambiente como sinal de que o céu não trata apenas a guerra ao redor, mas também a ferida por dentro. Ele é retratado aqui como servo do Altíssimo, enviado para ministrar cura, consolo, fortalecimento e restauração, sempre sob a autoridade de Jesus Cristo e segundo a vontade do Pai. Quando Rafael se aproxima, o ambiente se torna mais íntimo, mais sensível, mais acolhedor, como se a alma fosse envolvida por uma paz que ela havia esquecido que existia. Há dores que não são resolvidas com pressa. Há feridas que não saram apenas porque o tempo passou. Há pessoas que aprenderam a funcionar com a alma ferida, mas não foram criadas para viver assim. O Espírito do Senhor sabe onde a sua memória foi ferida, sabe onde a sua confiança foi traída, sabe onde a sua saúde foi golpeada, sabe onde o seu corpo começou a carregar o peso de uma mente cansada e de um coração esmagado. E é por isso que nesta ministração, Rafael não aparece como símbolo distante, mas como expressão do cuidado de Deus no meio da sua vulnerabilidade. Enquanto Miguel luta contra o que se levanta, enquanto Gabriel anuncia o que Deus está liberando, Rafael toca aquilo que estava quebrado dentro de você. Ele traz essa imagem sagrada de cura, em processo, de respiração que volta a se acalmar, de pensamento que começa a se reorganizar, de coração que aprende a confiar outra vez, de corpo que recebe força, de casa que volta a sentir paz, de noites que deixam de ser território de ansiedade e começam a se tornar lugar de descanso sob a guarda do Altíssimo. E veja como tudo isso se conecta profundamente com Hebreus 1:14. A palavra nos ensina que os anjos são espíritos ministradores, enviados para serviço em favor dos que hão de herdar a salvação. Isso é extraordinário porque nos lembra que o céu não age de forma aleatória. Há propósito, há envio, há missão, há serviço, há obediência. Deus não apenas ama os seus filhos, Ele também estabelece assistência espiritual em seu favor. Isso não substitui a nossa fé em Deus, pelo contrário, amplia a reverência ao percebermos o quanto o Pai cuida de nós. Os anjos não recebem culto, mas cumprem ordens. Os arcanjos não tomam a glória, mas executam a vontade do Rei. E é exatamente isso que torna esta mensagem tão forte. Você não está sendo convidado a desviar os olhos do Senhor, mas a contemplar o quanto o Senhor é zeloso por você a ponto de mover o céu em seu favor. Miguel, Gabriel e Rafael não competem com Cristo, eles servem ao propósito de Cristo. Eles não ocupam o lugar do Pai, eles obedecem ao Pai. E é por isso que esta ministração é segura no Espírito. Toda a autoridade vem de Deus, toda salvação vem de Jesus, e toda a ação angelical verdadeira existe para cumprir a vontade santa do Altíssimo. Quando o Salmo 91 fala da ordem dada aos anjos, ele está dizendo que Deus conhece todos os seus caminhos. Não apenas os caminhos grandes, os projetos declarados, os alvos visíveis, mas todos os caminhos, os da ida e da volta,
os das decisões simples, os das conversas cotidianas, os das viagens, os dos ambientes de trabalho, os da rotina da família, os da madrugada silenciosa, os do pensamento secreto, os da luta que ninguém viu. O Senhor dá ordens aos seus anjos a seu respeito. Isso significa que o céu não reage tarde demais. O céu já possui instruções antes mesmo de você entender plenamente a dimensão do que enfrenta. Há livramentos que você nunca perceberá na íntegra, há acidentes que não aconteceram, há palavras que não prosperaram, há ataques que foram barrados, há portas erradas que não se abriram, há decisões precipitadas das quais o Senhor te reteve, há ambientes de destruição dos quais você foi poupado. Quantas vezes Miguel pode ter avançado contra aquilo que você nem viu? Quantas vezes Gabriel pode ter iluminado uma decisão que você pensou ter tomado sozinho? Quantas vezes Rafael pode ter sustentado você quando sua alma estava por um fio? Meu irmão, minha irmã, sinta agora a proteção do Senhor. Imagine espiritualmente sua casa cercada, não por medo, mas por presença. Nos cantos da casa, vigias. Sobre o teto, cobertura. Junto às portas, guarda. Nos corredores, paz. Sobre as camas, descanso. Sobre os filhos, um selo de misericórdia. Sobre a mente, um rio de serenidade. Sobre a mesa, provisão. Sobre os caminhos, direção. Sobre as noites, silêncio santo em lugar de tormento. A gente que entrou nesta mensagem sentindo um aperto no peito, e Deus está dizendo que o aperto não terá a última palavra. A gente que entrou aqui com o coração agitado, e o céu está dizendo que a paz de Cristo voltará a governar. A gente que viveu dias de opressão mental, e o Senhor está mostrando que Miguel já se levanta em guerra, Gabriel já traz luz para o pensamento, Rafael já se aproxima com cura para a memória e consolo para a alma. Talvez a sua família seja um dos lugares de maior dor neste momento. Talvez exista desentendimento, afastamento, silêncio, rebeldia, doença, crise financeira, frieza espiritual ou medo constante. E o mais doloroso é quando você faz de tudo e mesmo assim parece não conseguir proteger quem ama. Mas ouça esta verdade. Há uma proteção que ultrapassa a capacidade humana. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que temem a Deus. Não é apenas ao redor do indivíduo isolado, mas do ambiente, da casa, da família, conectada àquele temor santo. O temor do Senhor abre espaço para o acampamento santo. O altar doméstico pode ser simples, mas se ali há clamor sincero, a atmosfera muda. Não subestime a força de uma oração feita em lágrimas. Não subestime a autoridade do nome de Jesus pronunciado no meio da casa. Não subestime aquilo que acontece quando o pai escuta um coração quebrantado. Miguel pode entrar em combate por essa família. Gabriel pode trazer uma palavra certa na hora mais improvável. Rafael pode começar uma restauração que ninguém mais acreditava ser possível. Há pessoas que estão há muito tempo vivendo em estado de alerta, como se nunca conseguissem realmente descansar. O corpo descansa um pouco, mas a alma permanece de vigia, esperando a próxima notícia ruim, o próximo problema, a próxima luta. Isso rouba a alegria, desgasta a fé, fere os relacionamentos e enfraquece a percepção da presença de Deus. Mas Salmo 91 fala de descanso à sombra do Onipotente. Descanso não significa ausência de responsabilidade, significa segurança na presença. E essa segurança é reforçada pela atuação angelical enviada por Deus. Pense nisso. O Senhor não apenas manda você confiar, Ele também estabelece guarda. Ele não apenas pede que você tenha fé, Ele também move o céu. Ele não apenas observa sua noite, Ele também cerca seu leito. Nestas horas de insônia e inquietação, peça ao Pai em nome de Jesus que
Miguel, estabeleça guerra contra toda perturbação, que Gabriel traga pensamentos alinhados ao céu e que Rafael ministre paz sobre seu corpo e sua respiração. O mesmo Deus que sustentou Daniel em meio à batalha, que falou por Gabriel em Lucas 1, que prometeu guarda em Salmo 91 e acampamento em Salmo 34, continua sendo Deus agora. E há também batalhas ligadas à provisão, porque a pressão financeira pode esmagar uma pessoa por dentro. Há contas, medos, expectativas, necessidades, responsabilidades, filhos, compromissos, sonhos parados e uma pergunta que machuca: como vai ser amanhã? O tema desta mensagem fala de riqueza, cura e vitória. E é importante entender isso com maturidade espiritual. Riqueza verdadeira não começa como idolatria de bens, mas como intervenção de Deus, quebrando escassez, tirando peso, abrindo portas, gerando provisão, restaurando dignidade, liberando caminhos e livrando a pessoa do espírito de miséria, vergonha e sufocamento. Gabriel também atua aqui como mensageiro, de destravar caminhos, anunciar novos tempos e trazer direção para decisões que conduzem à provisão. Miguel guerreia contra devoradores, contra armadilhas, contra ciclos de perda e sabotagem. Rafael restaura a mente exausta pela ansiedade financeira, para que a pessoa consiga discernir, organizar, decidir e avançar. O céu se move não apenas para oferecer consolo abstrato, mas para tocar a vida de forma concreta. Talvez você esteja precisando de vitória não apenas contra um problema externo, mas contra si mesmo, contra hábitos que te enfraquecem, contra pensamentos que te prendem, contra culpas que te paralisam, contra lembranças que te afundam, contra medos que te fazem desistir antes mesmo de tentar. E aqui o mover angelical também se torna poderoso, porque a ação de Deus muitas vezes inclui limpeza interior, reposicionamento da mente, fortalecimento da vontade, abertura de entendimento. Gabriel pode trazer luz para aquilo que você não conseguia nomear. Miguel pode cortar laços com o passado, com ambientes, influências e cadeias que mantinham seu espírito confuso. Rafael pode ministrar cura na raiz da dor que alimentava esse ciclo. Em nome de Jesus, você não precisa continuar vivendo sob o domínio do que te roubou por tanto tempo. O céu está em movimento para quebrar repetições malignas, para interromper ciclos de desânimo, para restaurar o prazer de viver com Deus, para reacender a esperança que parecia enterrada. Receba agora esta visão espiritual. O trono de Deus permanece firme e soberano. Nada saiu do controle do Altíssimo. Por mais que o caos tente se apresentar como governo, ele continua sendo apenas ruído diante da majestade do Senhor. De seu trono saem ordens, e essas ordens atravessam dimensões. Quando o Pai ordena, Miguel se posiciona. Quando o Pai ordena, Gabriel avança. Quando o Pai ordena, Rafael toca. E em nome de Jesus Cristo, nesta hora, a sua vida está sendo alcançada por ordens santas. Talvez você não escute sons naturais, mas no Espírito existem asas se movendo. Há deslocamento de exércitos, há guerra sendo travada, há luz sendo liberada, há bálsamo sendo derramado. O ambiente espiritual ao redor da sua casa não precisa permanecer igual ao que estava. O mesmo Deus que transformou cenários improváveis em testemunho está transformando agora a atmosfera da sua vida. E enquanto você recebe esta palavra e percebe no Espírito que o céu não está distante, mas presente, ativo e inclinado sobre a sua casa, permaneça em concordância com tudo aquilo que Deus está liberando neste momento, porque há comunhão também quando uma alma decide continuar caminhando debaixo desta voz, firmando-se nesta mensagem, inscrevendo-se neste canal, como quem escolhe permanecer perto daquilo que alimenta a fé.
deixando sua curtida como sinal silencioso de concordância com a obra que o Senhor está realizando e compartilhando esta ministração com alguém que precise ser alcançado pela mesma luz, pela mesma proteção e pela mesma esperança, para que mais corações sejam visitados por essa presença que hoje toca o seu. E, se em algum ponto desta jornada a sua alma sentir o desejo livre e reverente de cooperar para que esta palavra continue sendo liberada diariamente, o Pix do canal está na descrição do vídeo e no comentário fixado, como uma semente voluntária de gratidão e amor, nunca como peso ou obrigação, mas como gesto sincero de quem foi alcançado e deseja ajudar a manter esta luz acesa, fortalecendo famílias, restaurando lares e levando direção, consolo e esperança a outras vidas que também necessitam de socorro do céu. E é justamente por isso que você não deve tratar este momento como algo comum. Porque quando Deus encontra um coração disponível, Ele não apenas consola, Ele também reposiciona, fortalece e estabelece nova atmosfera ao redor daquele que crê. É importante lembrar que Daniel recebeu resposta desde o primeiro dia em que aplicou o coração a compreender e a humilhar-se diante de Deus. Isso confronta uma mentira muito comum, a de que a demora significa rejeição. Não, meu irmão, minha irmã. Às vezes, o primeiro dia do clamor já acionou movimentos que seus olhos ainda não podem medir. Às vezes, a guerra no invisível é justamente a prova de que a oração foi ouvida. Às vezes, a intensidade do combate revela o valor daquilo que Deus está liberando. Miguel aparece nesse texto bíblico como testemunho de que o céu luta por aquilo que o Pai determinou. Por isso, não entregue sua fé ao cansaço. Não abandone a oração por causa da demora. Não conclua que Deus se afastou apenas porque a manifestação ainda não chegou completa aos seus olhos. O trono continua ativo, a resposta continua a caminho, e os arcanjos do Senhor continuam em missão. Lucas 1 também nos ensina algo precioso. Quando Gabriel chega, ele não traz apenas uma ideia agradável, ele traz uma palavra que reposiciona a pessoa dentro do propósito de Deus. Maria não recebeu apenas um consolo emocional, recebeu direção para a sua vocação. Zacarias não recebeu apenas uma notícia, recebeu a revelação de que Deus estava cumprindo uma agenda santa. Isso mostra que a intervenção do céu não visa apenas aliviar um momento, mas alinhar uma vida inteira. Talvez você esteja pedindo apenas alívio, e Deus esteja preparando também reposicionamento. Talvez você esteja pedindo uma saída, e Deus esteja trazendo também um novo começo. Talvez você esteja clamando por uma porta, e Gabriel esteja sendo enviado para revelar qual é a porta certa, qual é o tempo certo, qual é a palavra certa, qual é a obediência certa. Nem toda resposta do céu é imediata do modo que a carne deseja. Mas toda resposta verdadeira vem carregada de propósito, de direção e de paz. E Rafael, nesta jornada, nos lembra que não adianta apenas receber direção se a alma continuar despedaçada demais para caminhar. Deus sabe tratar as profundezas. Deus sabe restaurar camadas. Deus sabe tocar aquilo que você escondeu até de si mesmo. Há pessoas que foram fortes por tanto tempo que agora nem sabem mais pedir ajuda. Há pessoas que se acostumaram a ser o apoio dos outros e esqueceram que também precisam ser alcançadas pela ternura divina. Rafael surge nesta ministração como esse sinal de que o céu conhece sua vulnerabilidade sem te humilhar por isso. Ele não chega para condenar sua fraqueza, mas para servir ao propósito de Deus em sua restauração. Em nome de Jesus Cristo, aquilo que doeu demais não ficará sem visitação. Aquela memória que ainda queima não ficará sem bálsamo. Aquela opressão sobre a mente não ficará sem alívio. Aquele corpo cansado não ficará sem força. Aquele coração sobrecarregado não ficará sem consolo.
Há uma beleza poderosa em perceber que o agir de Deus é completo. Ele guerreia, ele fala, ele cura, ele levanta escudo, ele acende luz, ele derrama azeite. Miguel, Gabriel e Rafael, cada um em sua função, nos fazem enxergar facetas do cuidado divino. O Senhor não nos trata pela metade. Não oferece apenas defesa sem direção, nem direção sem cura, nem cura sem proteção. Em sua misericórdia, ele cerca o filho por todos os lados. Quem está precisando de livramento, encontra guerra santa contra o mal. Quem está precisando de resposta, encontra revelação. Quem está precisando de cura, encontra consolo. E tudo isso sob o senhorio de Cristo, porque é em nome de Jesus que toda treva é confrontada. É pela cruz de Cristo que a nossa salvação foi comprada. E é sob o sangue de Jesus que a proteção e a paz são estabelecidas. Talvez você esteja ouvindo esta ministração com o coração pesado por causa de ataques espirituais específicos, coisas que parecem perseguir sua família de geração em geração, padrões repetidos, enfermidades recorrentes, fracassos contínuos, relacionamentos sempre feridos, ambientes de discórdia, medo noturno, sensação de mal-estar constante, desânimo que chega sem motivo claro. Receba isto com fé e sobriedade. Em Cristo Jesus há autoridade para romper heranças de opressão. E quando o Pai ordena, Miguel entra exatamente nesses campos onde o mal tentou estabelecer repetição. Ele confronta laços antigos, expõe tramas escondidas, despedaça cadeias de acusação, quebra o efeito de palavras lançadas, desfaz armadilhas, desfere golpes santos contra aquilo que se levantou para roubar, matar e destruir. Em nome de Jesus Cristo, toda estrutura de opressão que tentou se assentar sobre sua casa encontra agora a resistência do céu. Mas não basta quebrar o que é do mal. É preciso também encher o espaço com a presença certa, com a direção certa, com a saúde certa, com a palavra certa. Por isso, Gabriel e Rafael não são complementos distantes, são parte do mover completo do Pai. Gabriel vem para dizer ao seu espírito que Deus ainda escreve novos começos. Não aceite a mentira de que sua história terminou no vale. Não aceite a mentira de que aquilo que deu errado define todo o resto. Não aceite a mentira de que a dor do agora cancela a promessa do amanhã. Gabriel continua apontando para o Deus que faz brotar vida em cenários improváveis, e Rafael vem lembrar que você não caminhará quebrado para sempre. A cura não é apenas física, embora possa tocar o corpo. A cura também alcança a emoção, a memória, a autoestima, a paz interior, a capacidade de confiar e amar novamente. Receba isso com fé. Deus está trabalhando em você por inteiro. Se você puder, ore comigo neste momento. Pai amado, Deus Altíssimo, Senhor dos exércitos, Criador dos céus e da terra, eu me coloco diante da Tua presença em nome de Jesus Cristo e, junto com esta vida que agora ora comigo, eu clamo por intervenção santa, por livramento poderoso, por discernimento espiritual e por guerra celestial em favor desta casa, desta mente, desta família e deste coração. Pai, Tu és o Deus que reina acima de todo poder. Tu és aquele que dá ordens aos teus anjos. Tu és aquele que nunca perde batalha, nunca falha em promessas e nunca abandona os teus filhos. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu peço agora que o Senhor envie o teu servo Miguel para guerrear por esta vida. Que Miguel se levante com a autoridade recebida do teu trono contra toda opressão espiritual, contra todo laço do passado, contra toda inveja, toda seta maligna, toda palavra de morte, toda emboscada invisível, toda armadilha preparada em segredo, toda sombra de perturbação, toda pressão sobre a mente, toda divisão semeada na família, toda tentativa de sufocar a fé, todo peso lançado sobre as noites desta pessoa. Pai, em nome de Jesus, manda Miguel guerrear pelos quartos desta casa, pelos corredores, pelas portas, pelas janelas, pela cama,
pelos sonhos, pela mente, pelas decisões, pelos caminhos, pelo trabalho, pela vida financeira, pelos filhos, pelo casamento, por tudo aquilo que foi alvo de luta, de desgaste, de medo e de confusão. Senhor, em nome de Jesus Cristo, onde houver correntes invisíveis, manda Miguel cortá-las. Onde houver cerco maligno, manda Miguel rompê-lo. Onde houver acusação persistente, manda Miguel silenciá-la. Onde houver presença opressora, manda Miguel expulsá-la pelo poder que vem de ti. Que o som da guerra santa ecoe agora no invisível, que todo o principado das trevas recue diante da ordem que sai do teu trono, que toda a atmosfera pesada se quebre, que toda névoa espiritual se desfaça, que toda pressão noturna seja removida, que toda obra de medo, pânico, ansiedade e tormento encontre agora resistência do céu. Levanta o teu exército, Pai. Cerca esta casa com teus anjos. Estabelece uma muralha santa ao redor desta vida. Cumpre tua palavra de Salmo 91, dando ordens aos teus anjos para que guardem todos os caminhos desta pessoa. Cumpre tua palavra de Salmo 34, acampando o teu anjo ao redor desta família. Cumpre tua revelação de Daniel 10, mostrando que o céu luta por quem ora e por quem se humilha diante de ti. E eu peço também, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, que tu envies o teu servo Gabriel sobre esta vida. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver trevas mentais, traz luz. Onde houver decisões embaralhadas, traz discernimento. Onde houver silêncio doloroso, traz palavra viva. Onde houver desânimo, sopra esperança. Onde houver portas fechadas que vêm de ti, dá paz para esperar. E onde houver portas certas preparadas por ti, envia Gabriel para anunciar, confirmar, destrancar e direcionar. Senhor, fala ao coração desta pessoa como falaste em Lucas 1, revelando que o improvável não limita o teu poder, que o tempo difícil não cancela o teu plano, que o aparente atraso não significa esquecimento. Pai, manda Gabriel anunciar novos tempos nesta casa, anunciar provisão, anunciar alinhamento, anunciar cura de relações, anunciar recomeços, anunciar favor, anunciar direção, que a mente desta pessoa seja visitada por luz do céu, que aquilo que estava nublado comece a se organizar, que a voz do medo perca força, que a tua voz, Senhor, fique mais clara do que todo ruído. Pai, em nome de Jesus Cristo, fortalece agora o coração desta vida para permanecer firme até ver a manifestação do teu agir. Dá sensibilidade espiritual, dá discernimento para perceber o que vem de ti e rejeitar o que não vem. Dá coragem para obedecer, dá paz para descansar, dá autoridade para orar dentro de casa, dá firmeza para declarar tua palavra e que, a partir desta oração, haja mudança real na atmosfera espiritual deste ambiente, que a casa sinta tua paz, que a mente sinta tua ordem, que o coração sinta teu cuidado, que a família perceba o mover do teu céu. Eu consagro esta vida, esta casa, estes caminhos, estes sonhos e esta história ao teu governo santo, Pai. Tudo isso eu peço em nome de Jesus Cristo, crendo que Miguel guerreia, que Gabriel anuncia e que tu, Senhor, estás no controle de tudo. Amém. Receba essa oração como selo no seu espírito. Não foi apenas um momento bonito, foi um ato de alinhamento diante do céu. Houve aqui um posicionamento, e quando o coração se posiciona diante de Deus em nome de Jesus, o invisível responde. Talvez você ainda não veja tudo transformado no natural, mas algo foi movido. Em Daniel, a guerra não anulou a resposta. Em Salmo 91, a ameaça não anulou a guarda. Em Lucas 1, a improbabilidade não anulou o anúncio. Em Hebreus 1:14, a invisibilidade dos anjos não anulou sua missão. Em Salmo 34:7, a presença do cerco santo não dependeu dos olhos humanos para ser real. Da mesma forma, continue crendo.
A realidade do céu não depende da sua capacidade de enxergá-la plenamente. Depende da fidelidade de Deus, e Deus continua fiel. Agora, deixe seu coração avançar um pouco mais fundo, porque há pessoas que conseguem crer na guerra espiritual, conseguem crer na proteção, conseguem crer na resposta, mas têm dificuldade de crer que Deus ainda quer curá-las por dentro. E essa dificuldade nasce de feridas antigas, de culpas acumuladas, de experiências dolorosas que ensinaram o coração a sobreviver, mas não a descansar. Talvez você tenha sido forte demais por tempo demais. Talvez você tenha carregado todo mundo, ouvido todos, ajudado todos, resolvido o que podia e chorado sozinho depois. Talvez o seu corpo tenha começado a mostrar aquilo que a alma já vinha pedindo há muito tempo. Talvez exista exaustão, tensão, dores, crises emocionais, desânimo espiritual, sensação de vazio ou de desconexão. Nestas camadas profundas, Rafael se torna figura preciosa do cuidado de Deus. Não como fonte independente de poder, mas como servo obediente do Altíssimo, instrumento do céu para ministrar consolo e cura. Rafael nos faz contemplar um Deus que não apenas protege do lado de fora, mas visita o lado de dentro. Um Deus que não apenas vence batalhas ao redor, mas toca cicatrizes por dentro. Um Deus que não apenas abre portas, mas restaura o coração para entrar por elas. Pense nisso. Que adianta uma nova estação se a alma continuar cativa do velho trauma? Que adianta receber direção se a pessoa continuar dominada pelo medo? Que adianta escapar do perigo externo se a tristeza interna continuar consumindo tudo? O Pai sabe disso. Por isso, nesta hora, enquanto Miguel mantém o campo guardado e Gabriel mantém a luz acesa, Rafael é enviado para ministrar aquele toque invisível que reorganiza emoções, derrama paz no sistema nervoso, acalma a respiração, consola memórias, visita lutos, enfraquece a ansiedade, fortalece o corpo e sussurra ao coração que ainda existe esperança. Talvez você precise de cura para perdoar. Talvez precise de cura para voltar a confiar. Talvez precise de cura para acreditar que sua vida não terminou. Talvez precise de cura para suportar um processo sem perder a alma no meio do caminho. Talvez precise de cura para o corpo, para exames, para dores, para um diagnóstico, para uma fraqueza física que te assustou. E aqui é importante lembrar: toda cura verdadeira vem de Deus. Rafael é apresentado nesta ministração como instrumento da cura de Deus, nunca como substituto do Senhor. É o Pai quem ordena, é Jesus quem possui toda a autoridade, é o céu quem opera segundo a vontade santa de Deus. Mas esse mover de restauração é real, e eu creio que enquanto você recebe esta palavra, há áreas em você começando a ser tocadas pela presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, não se acostume com a dor como se ela fosse sua identidade. Não aceite a opressão como normal. Não aceite a tristeza permanente como destino. Não aceite o medo como companhia inevitável. O céu não está se movendo para que você apenas sobreviva um pouco melhor. O céu está se movendo para estabelecer vitória, para levantar dignidade, para restaurar paz, para reacender propósito. Quando o tema fala de riqueza, cura e vitória, isso não deve ser reduzido a slogans vazios. Riqueza pode se manifestar como provisão, favor, portas abertas, libertação da vergonha financeira e administração sábia. Cura pode alcançar corpo, mente, coração, memórias, casa e relacionamentos. Vitória pode significar livramento do mal, avanço em meio à oposição, restauração da fé, superação de ciclos e estabelecimento de paz. Tudo isso está debaixo da soberania de Deus, e os arcanjos do Senhor aparecem aqui como servos, em missão nesse grande mover do céu. Há também algo muito poderoso em Salmo 91, quando ele nos mostra que a proteção angelical está ligada aos caminhos do justo.
Isso significa que o céu não foi enviado para sustentar rebeldia, mas para guardar aqueles que se colocam debaixo da sombra do Onipotente. Por isso, esta ministração não é convite à superstição, é chamado à entrega. Não é fórmula automática, é alinhamento com Deus. Não é usar palavras fortes sem transformação do coração, é se render verdadeiramente ao senhorio de Cristo. Quando você se refugia no Altíssimo, quando decide que sua casa pertence ao Senhor, quando coloca sua vida debaixo do nome de Jesus, o ambiente muda, porque o céu encontra legalidade santa para operar com mais liberdade. A obediência abre espaço. A reverência fortalece o ambiente espiritual. O temor do Senhor torna a casa terreno de paz. E nesse lugar, Miguel guerreia com legitimidade, Gabriel fala com clareza, Rafael toca com suavidade, porque tudo está sendo estabelecido sob o governo de Deus. Talvez você precise dedicar novamente sua casa ao Senhor. Não porque Deus tenha te abandonado, mas porque a batalha também exige posicionamento. Declare que sua casa pertence a Jesus. Declare que seu quarto pertence a Jesus. Declare que seus filhos pertencem a Jesus. Declare que seus pensamentos pertencem a Jesus. Declare que suas decisões pertencem a Jesus. Declare que sua saúde, seu trabalho, seus sonhos, sua história pertencem ao Senhor. Há autoridade nesse alinhamento. Não é grito vazio, é submissão santa. E onde o nome de Jesus é honrado, o mal perde terreno. Onde a palavra é acolhida, a mentira perde força. Onde a presença de Deus é valorizada, a opressão encontra resistência. Então faça disso um marco. Não permita mais que a casa seja governada pelo medo. Permita que a casa seja governada pelo nome de Jesus, guardada pelo exército do Senhor, iluminada pela voz do céu e banhada pelo bálsamo da presença divina. Lembre-se também de que Lucas 1 traz pessoas muito diferentes recebendo a visita de Gabriel. Isso nos ensina que Deus sabe falar com cada coração no contexto em que ele está. Há quem precise de direção porque está começando algo. Há quem precise de direção porque já não aguenta mais esperar. Há quem precise de direção porque sofreu frustração. Há quem precise de direção porque não consegue interpretar o próprio tempo. Gabriel entra nesses cenários, mostrando que Deus é específico. Deus não lança uma palavra vaga e genérica, ele fala ao ponto certo, no momento certo, com a medida certa. Por isso, nesta hora, abra seu espírito para ouvir o que Deus está sinalizando. Às vezes a resposta não virá como você imaginou, mas virá carregada de paz. Às vezes o caminho não será o mais fácil, mas será o mais alinhado. Às vezes o anúncio do céu exigirá coragem, mas também trará graça para obedecer. Gabriel é esse lembrete santo de que a voz de Deus ainda rompe a confusão. E Miguel continua de pé nesta ministração, porque enquanto há cura e direção, a guerra não é ignorada. Precisamos discernir que existem lutas que tentam atingir o centro da nossa identidade. Ataques contra a fé, contra a pureza do pensamento, contra a unidade da família, contra a esperança, contra a disciplina espiritual. É por isso que tantos filhos de Deus sentem, em certos períodos, uma intensificação da pressão exatamente na área onde carregam promessa. Daniel experimentou isso. Sua busca por compreensão foi respondida com resistência invisível. Da mesma forma, muitas vezes a área da resposta é justamente a área da guerra. Se você está buscando restauração familiar, observe como o inimigo tenta gerar divisão. Se está buscando clareza, observe como ele tenta ampliar ruído e confusão. Se está buscando cura, observe como ele tenta fortalecer medo e desânimo. Mas não tema. Em nome de Jesus Cristo, Miguel não recua diante do campo de batalha. O céu não está impotente diante do conflito. O Senhor dos Exércitos continua tendo a última palavra.
E Rafael continua presente, porque depois de longas guerras, a alma precisa ser curada do desgaste. Existem pessoas que venceram muita coisa, mas ficaram feridas do processo. Conseguiram seguir adiante, mas perderam leveza, perderam espontaneidade, perderam alegria, perderam confiança, perderam paz. O céu quer restaurar até isso. Não apenas te fazer vencer, mas te fazer vencer inteiro, com o coração preservado, com a fé amadurecida, com a alma fortalecida. Rafael é essa imagem do cuidado que recompõe o que a guerra desgastou. Ele toca o coração para que a vitória não seja apenas externa, mas interior. Ele toca a memória para que o passado não continue governando o presente. Ele toca a casa para que o ambiente volte a respirar paz. Ele toca o corpo para que a força volte pouco a pouco. Ele toca a mente para que o pensamento não permaneça refém da ansiedade. Receba isso com humildade e fé. Deus quer te fortalecer por completo. Há uma palavra para quem se sente abandonado. Talvez o sentimento mais doloroso de todos seja achar que ninguém viu sua luta, mas o céu viu, o Pai viu, Jesus intercede, o Espírito consola e os anjos ministradores são enviados em favor dos que pertencem ao Senhor. Você não foi deixado para trás. Você não está esquecido em um canto da história. O que você passou não foi invisível para Deus. O choro guardado, a oração sussurrada, o susto da madrugada, a notícia que te abalou, a saudade que apertou, a sensação de não saber como continuar, tudo isso foi visto. E se foi visto, também pode ser visitado. Em nome de Jesus, o abandono não será seu nome. A presença de Deus será sua cobertura. O cerco santo do Senhor será sua defesa. A voz de Gabriel será sua luz. A espada de Miguel será sua guarda. O bálsamo de Rafael será seu refrigério. Talvez agora você consiga imaginar melhor o que está acontecendo no espírito. Não como fantasia, mas como linguagem sagrada para ajudar seu coração a perceber a realidade do cuidado divino. Há asas se movendo no invisível. Há uma linha de defesa sendo traçada ao redor da sua casa. Há sentinelas celestiais posicionadas. Há o som da guerra de Miguel contra aquilo que tentou se estabelecer como destruição. Há a luz de Gabriel atravessando os cômodos escuros da mente, abrindo entendimento e esperança. Há a ternura de Rafael entrando nas áreas mais cansadas do seu interior, como um bálsamo santo derramado sobre a alma abatida. E acima de tudo isso está a glória do Pai e a autoridade de Jesus Cristo, porque é dele, por ele e para ele que todas as coisas são sustentadas. Chegando perto do final desta ministração, eu quero que você receba profundamente a certeza de que o céu não apenas visitou este momento, mas quer permanecer atuando sobre a sua vida. A guarda do Senhor não precisa terminar quando as palavras terminarem. O acampamento do anjo do Senhor não se dissolve porque a oração foi concluída. O Deus que começou a mover o invisível continua sendo o mesmo depois que esta mensagem acabar. Por isso, não transforme este momento em emoção passageira. Transforme-o em marco de fé. Volte a Salmo 91, volte a Daniel 10, volte a Lucas 1, volte a Hebreus 1:14, volte a Salmo 34:7. Medite, declare, ore, consagre sua casa, entregue sua mente, chame sua família à presença de Deus. O céu responde a corações alinhados. Agora, antes de terminarmos, eu quero conduzir você a uma segunda oração, mais profunda, mais íntima, mais consoladora, para que a cura, a consagração e a permanência da guarda celestial sejam seladas sobre sua vida. Não é uma oração apressada, é um derramar da alma diante do Pai. É o momento de colocar no altar aquilo que só Deus pode tocar e permitir que Rafael seja enviado como servo do Altíssimo para ministrar cura, enquanto Miguel e Gabriel permanecem em guarda e alinhamento. Pai amado, Deus de misericórdia,
Deus de toda consolação, em nome de Jesus Cristo, eu volto à tua presença agora por esta vida que ouviu, recebeu e chorou no secreto enquanto o céu ministrava. Tu conheces, Pai, as feridas que ninguém mais conhece. Tu conheces a parte do coração que esta pessoa escondeu para continuar funcionando. Tu conheces os traumas antigos, as perdas, os sustos, as decepções, as humilhações, as culpas, os medos, os vazios, as marcas de palavras duras, as dores do corpo, a exaustão da mente, o cansaço da alma. Nada está oculto diante de ti. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu peço agora que o Senhor ordene ao teu servo Rafael que ministre cura sobre esta vida. Que Rafael toque aquilo que está ferido no coração, que toque a memória, que toque os traumas escondidos, que toque a ansiedade acumulada, que toque o corpo abatido, que toque a casa marcada por tensão, que toque os relacionamentos feridos, que toque as noites difíceis, que toque a respiração cansada, que toque a alma que há muito tempo tenta ser forte sozinha. Senhor, derrama agora teu bálsamo santo. Onde houve dor, derrama consolo. Onde houve trauma, derrama cura. Onde houve pânico, derrama paz. Onde houve confusão, derrama serenidade. Onde houve cansaço extremo, derrama força. Onde houve tristeza prolongada, derrama alegria de novo. Onde houve culpa esmagadora, derrama perdão e descanso. Onde houve frieza espiritual, derrama renovação. Onde houve desesperança, derrama expectativa santa. Pai, em nome de Jesus Cristo, alcança o corpo desta pessoa. Visita cada área física que precisa de restauração. Sustenta os órgãos, sustenta o sangue, sustenta a mente, sustenta o sono, sustenta os nervos, sustenta a energia, sustenta o coração. Tu és poderoso para curar de modos que o homem não entende, e também poderoso para sustentar processos com graça sobrenatural. Que esta vida seja envolvida agora por uma presença tão real que as lágrimas venham não de desespero, mas de alívio, não de medo, mas de sentir que o céu está perto. Pai Santo, eu também peço agora guarda angelical contínua sobre esta família. Em nome de Jesus Cristo, guarda os filhos, guarda o cônjuge, guarda os pais, guarda os irmãos, guarda as pessoas amadas. Guarda os sonhos, guarda as decisões, guarda os caminhos, guarda o trabalho, guarda as saídas e as entradas. Guarda especialmente as noites desta pessoa. Que o sono volte a ser coberto por paz. Que todo ambiente de tormento seja dissipado. Que Miguel permaneça em vigilância de guerra contra todo o mal. Que Gabriel permaneça trazendo luz e direção sempre que houver encruzilhadas. Que Rafael permaneça ministrando restauração contínua sobre o interior e sobre o ambiente desta casa. Senhor, estabelece uma cobertura sobrenatural tão forte que esta família perceba mudança real na atmosfera, no relacionamento, no descanso, no humor, nas conversas, na esperança e na fé. Pai, eu consagro esta casa a Ti. Consagro este quarto, esta cama, esta mesa, esta porta, estes caminhos, estas memórias, estes projetos, esta história, este futuro. Tudo pertence a Ti. Que o nome de Jesus Cristo seja exaltado dentro desta casa. Que Teu Espírito encontre liberdade aqui. Que Tua palavra seja amada aqui. Que Tua paz governe aqui. Que Teu fogo santo purifique o que precisa ser purificado. Que Tua ternura cure o que precisa ser curado. Que Tua autoridade estabeleça ordem onde houve caos. Que Tua presença permaneça onde houve vazio. E que esta vida nunca mais duvide de que o céu a vê, aguarda e a visita. Eu oro crendo que Tu és o Deus que envia ajuda, que cerca com Teus anjos, que restaura profundamente e que continua agindo além do que os olhos podem ver. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Respire fundo agora, meu irmão, minha irmã, e receba esta paz. Há momentos em que o céu não apenas responde, ele envolve.
Há momentos em que Deus não apenas livra, Ele abraça. Há momentos em que o coração entende, sem precisar de argumentos longos, que o Senhor está perto. Eu creio que esta é uma dessas horas para você. Talvez nem tudo tenha mudado do lado de fora ainda, mas muita coisa já começou a mudar por dentro, e aquilo que Deus muda por dentro se torna base para o que Ele também mudará por fora. O céu permanece em movimento, Miguel continua em missão, Gabriel continua trazendo direção, Rafael continua ministrando cura, e o Pai continua reinando com amor, justiça, fidelidade e poder. Não permita que depois de receber esta ministração, a dúvida roube a semente. Guarde a palavra. Lembre-se de que Daniel não desistiu no meio do processo. Lembre-se de que Maria recebeu uma palavra impossível e a acolheu com fé. Lembre-se de que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que temem a Deus. Lembre-se de que Deus dá ordens aos seus anjos para guardarem os caminhos dos seus. Lembre-se de que os anjos ministradores são enviados em favor dos herdeiros da salvação. Lembre-se de que Jesus Cristo é Senhor sobre toda potestade e que o nome dele continua sendo refúgio, autoridade, paz e vitória. Você não precisa sair daqui dominado pelo medo. Saia daqui coberto pela convicção de que o céu já começou a agir. Se houve luta pela sua família, declare em fé que o Senhor está estabelecendo cobertura. Se houve luta pela sua mente, declare em fé que o Senhor está derramando clareza e paz. Se houve luta pelo seu corpo, declare em fé que o Senhor está ministrando força e cura. Se houve luta por provisão, declare em fé que o Senhor está abrindo caminhos. Se houve luta por direção, declare em fé que o Senhor está enviando luz. Se houve luta espiritual, declare em fé que o Senhor dos exércitos já se levantou. Não se apoie na aparência momentânea, apoie-se na fidelidade daquele que prometeu estar com os seus. A casa pode ter passado por vales, mas não ficará sem testemunho. A alma pode ter atravessado noites, mas não ficará sem amanhecer. O coração pode ter sido ferido, mas não ficará sem bálsamo. O clamor pode ter sido longo, mas não ficará sem resposta. Eu quero que você saia desta mensagem com uma imagem gravada na alma. Sua vida e sua família cercadas pelo cuidado de Deus. Sobre o teto da sua casa, a cobertura do Altíssimo. Nas portas, a guarda do Senhor. Nos caminhos, ordens dadas aos anjos. No invisível, Miguel em guerra contra o mal. No coração e na mente, Gabriel trazendo luz, respostas e discernimento. Nas feridas e nos lugares cansados, Rafael derramando cura e consolo. E acima de tudo, no centro de tudo, Jesus Cristo sendo exaltado, porque é nele que está a nossa salvação, a nossa paz, a nossa autoridade e a nossa esperança. Deus não abandona os seus, Deus não esquece os seus, Deus não deixa sem amparo aqueles que o buscam. O céu permanece em movimento e existe uma blindagem celestial sendo estabelecida sobre você e sobre a sua casa. Que a paz do Senhor visite suas noites, que o medo perca força, que a opressão recue, que a confusão seja dissipada, que a cura comece, que a esperança volte a florescer, que a provisão se mova, que a família seja tocada, que a fé seja reacendida, que a presença de Deus seja percebida no ambiente, que cada canto da sua casa conheça o nome de Jesus, que cada passo seu seja guardado, que cada decisão seja iluminada, que cada lembrança ferida seja tratada, que cada batalha encontre resistência do céu, que cada promessa vinda de Deus encontre caminho para se manifestar no tempo certo. E que você jamais esqueça que mesmo quando não vê, o Senhor continua trabalhando, os arcanjos do Senhor continuam em missão e a misericórdia do Altíssimo continua de pé sobre a sua vida. Se esta mensagem alcançou o seu coração, permaneça nessa comunhão e siga caminhando conosco nesta fé, inscrevendo-se no canal,
deixando sua curtida e compartilhando esta palavra com alguém que esteja precisando de proteção, cura, resposta e livramento, para que aquilo que Deus derramou sobre a sua vida também encontre outros lares, outras famílias e outros corações sedentos da presença dele. E para aqueles que forem tocados no íntimo a cooperar de forma livre, amorosa e reverente com a continuidade desta obra, o Pix do canal está na descrição do vídeo e no comentário fixado, como uma semente voluntária de gratidão, aliança e propósito, para que esta luz continue acesa, esta palavra continue sendo liberada e esta missão continue alcançando vidas com oração, consolo, direção e esperança. Receba a paz do Senhor, permaneça debaixo da cobertura do Altíssimo e siga firme, porque o céu continua em movimento, os arcanjos do Senhor continuam em missão. E Deus já começou a agir sobre a sua casa e sobre a sua vida.